Em um mundo onde cada lançamento de uma nova IA, de uma tecnologia de inteligência artificial, chega e promete revolucionar nossas vidas, as coisas, poucos se perguntam a quem essa tecnologia realmente serve. E talvez o mais importante, o que ela está substituindo no nosso dia a dia. Em 1987, muito antes da gente começar a falar de IA generativa, blockchain, novas tecnologias, um escritor e agricultor chamado Wendell Berry escreveu uma lista simples, em papel e lápis, no computador, mas muito poderosa. 9 critérios que toda nova tecnologia deveria cumprir. 38 anos depois, essa lista soa menos uma curiosidade do passado e muito mais como um verdadeiro manifesto da resistência ao tecnocentrismo tóxico atual. E quem trouxe essa reflexão foi um autor, um crítico cultural chamado Ted Gioia, que eu super recomendo, em um artigo agora de 2025, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. A tese é muito clara, a tecnologia deixou de melhorar nossas vidas e passou a operar, em muitos casos, contra nossos próprios interesses. Mas será? Vamos revisitar essas 9 regras e entender por que elas importam tanto, especialmente agora, com a explosão de milhões de projetos de inteligência artificial nas nossas rotinas pessoais, profissionais, etc. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado e notificada. E vamos lá! Então vamos lá, vamos às regras. Regra número 1. A nova tecnologia deve ser mais barata do que a anterior. Esse foi um dos grandes motores da revolução digital, tornar o acesso à tecnologia mais democrático. TVs, computadores, celulares, etc. Tudo ficou mais acessível, até o dia em que parou de ficar. Vocês sabem. Segundo o Ted Gioia, esse autor, essa virada acontece simbolicamente com a morte de Steve Jobs. Desde então, os preços subiram, os lançamentos se tornaram mais incrementais do que transformadores e o custo-benefício caiu muito. Um fenômeno que ainda se repete nas plataformas de IA. Altos custos, modelos pagos e resultados nem sempre tão satisfatórios quanto a gente gostaria. Regra número 2, ela deve ser menor em escala. Do rádio ao smartphone, a miniaturização certamente foi um avanço aí na sociedade que a gente viu. Mas hoje, quando os devices voltam a ficar grandes, né, os iPhones Pro, gigantes, não sei o que, não cabe nem no bolso, os verdadeiros monstros estão invisíveis, os data centers de IA que consomem uma energia absurda com cidades inteiras. E como eu disse nas minhas previsões de 2025, os Estados Unidos já está voltando a investir pesado em energia nuclear para suportar a tecnologia e o crescimento da inteligência artificial. Regra número 3, deve funcionar claramente melhor do que aquilo que substitui. Essa é talvez a regra mais básica, gente. Se uma nova tecnologia não melhora de forma muito significativa o que já existe, ela deveria ser rejeitada, a gente não deveria usar aquilo. No entanto, a gente vê o contrário. Por exemplo, as redes sociais menos intuitivas, aplicativos mais lentos, softwares cheios de problemas, de bugs, etc. A própria IA, assim, mal aplicada, corre o mesmo risco. Prometer produtividade e entregar frustração, o que também às vezes acontece. 4. Deve usar menos energia, menos, não mais, menos. Com a explosão dos modelos de inteligência artificial, a demanda por energia está explodindo também, está crescendo em ritmo exponencial e alarmante. Isso não só prejudica o meio ambiente, mas também mostra como o foco está em escalar, em lucro, independente de qualquer coisa, sustentabilidade que se dane, os caras não estão nem aí. Lembra da energia nuclear que acabei de mencionar aqui? Pois é, isso pode dar problemas no futuro. Número 5. Sempre que possível, deve usar energia solar ou o próprio corpo humano. E aqui entra uma crítica sutil, tá? Mas bastante poderosa. Enquanto cidadãos comuns, pessoas muito ricas, têm dinheiro, instalam painéis solares, as Big Techs estão ignorando essas alternativas mais limpas, de energia limpa. A tecnologia do bem hoje é feita por indivíduos e não pelas grandes corporações que estão investindo em energia nuclear. 6. Deve ser reparável por uma pessoa comum com ferramentas básicas. Lembra da época que a gente abria uma TV ou um rádio, era comum? Talvez se você for um pouquinho mais velho como eu, você lembra. Hoje isso já é impossível. A cultura do não conserte, substitua. Isso já impera nas empresas que dificultam ao máximo
qualquer tentativa de conserto. Você tem um iPhone, principalmente produtos da Apple. No caso até de uns tratores John Deere, o pessoal não consegue mais consertar. Ventiladores hospitalares, um monte de coisa. Antes a gente ia lá, consertava, e hoje em dia você simplesmente troca e joga fora. Número 7. Deve estar disponível para compra e reparo perto de casa. Na era do e-commerce, comprar é fácil. A gente compra com um clique na Amazon, tudo tranquilo. Mas quase nada é reparável, é consertável localmente. A gente está cercado por produtos ótimos, com ciclo de vida programado para falhar, para quebrar depois de um tempo. Quase ninguém conserta as coisas, mas você conserta? Quando quebra, o que você faz? Você simplesmente vai lá, joga fora e compra um novo, seja lá o que for. Eu gostava muito da época que a gente ia na loja, consertava e etc. E tinha uma economia em torno disso. Hoje isso não existe mais. 8. Deve vir de lojas pequenas e independentes que ofereçam manutenção. De novo, olha aí, falando de manutenção. Esse é um sonho utópico, distante. Hoje a gente vive um mundo onde você não possui o que você compra. Praticamente você licencia, você paga, é a questão das assinaturas. Você não conserta, você joga fora, que eu acabei de falar. Um sistema que privilegia a obsolescência e lucros em detrimento da longevidade dos produtos e da confiança. Diz uma coisa, quantas coisas antigas você tem dos anos 70, 80? Eu tenho um monte aqui em casa, vou até pegar aqui. Tem aqui câmeras super antigas, olha aqui essa câmera, A câmera é dos anos 40, 50, sei lá. Eu tenho dos anos 50, eu tenho aparelhos de som, enfim. Agora, quantas coisas você acha que as pessoas vão ter daqui 20, 40, 50 anos, dos anos 20, dos anos 10? Um pouco, né? 9. Não deve substituir ou prejudicar nada que seja bom, incluindo relações familiares e comunitárias. Essa, para a joia, é a maior falha da tecnologia moderna e eu concordo plenamente. Redes sociais que causam vícios e graves problemas, que promovem isolamento, aplicativos que promovem isolamento, algoritmos que distorcem a percepção do mundo, que polarizam, e tudo isso é feito de propósito. Documentos internos do TikTok, do Facebook e Spotify mostram que esses efeitos negativos são conhecidos e ignorados. Eles não estão nem aí para isso. De novo, cito a série Adolescência aqui, que acontece por conta das redes sociais também. Imagina o Wendell Berry escrevendo da sua fazenda no Kentucky, com caneta e papel. Não poderia prever a revolução da inteligência artificial que a gente está vivendo hoje. Mas esses critérios que ele criou se aplicam perfeitamente ao que a gente está vivendo agora. A IA pode transformar o mundo para melhor ou para pior. É o que eu sempre falo, a tecnologia é neutra. Só depende de nós para onde iremos encaminhá-la. O que define esse futuro é a nossa escolha consciente. A gente vai usar a IA para automatizar tarefas chatas, repetitivas e liberar tempo para criatividade, para espaço com a família, ou vamos deixar que ela nos engula com ruído, dependência, isolamento, solidão, entre outras coisas. O avanço da IA não precisa ser um inimigo dos valores humanos, gente. Muito pelo contrário. Vocês sabem que me acompanham aqui que eu advogo por utilizarmos a inteligência artificial. Mas ele precisa ser desenhado com consciência. Citando o falecido Papa Francisco, que ele sempre diz em relação à inteligência artificial: sejamos humanos. A tecnologia deve ser uma extensão da nossa liberdade, não uma prisão do ser humano. E como a gente pode aplicar isso na prática? Então vamos lá, algumas questões. Questione o hype. Essa ferramenta realmente melhora a sua vida? Ela traz benefício para a tua vida? Ela está te deixando mais ansioso, etc e tal. Priorize tecnologias que empoderam, não que te tornam refém, não se torne refém da tecnologia. Use ela como um assistente teu. Busque soluções que você compreenda, que você possa adaptar no seu dia a dia. E não só consumir, Spotify, consumir Netflix, etc, etc. E por último, compartilhe essas ideias aqui. Faz com que mais pessoas reflitam sobre esse impacto da tecnologia, além do marketing e além do que todas as Big Techs estão pregando por aí. Isso é muito importante. E, de novo, falo do Papa Francisco: sejamos humanos. Isso é o mais importante de tudo. Tempo de IA generativa e crescimento exponencial da tecnologia, a pergunta mais poderosa e mais importante que você pode fazer é: isso está me libertando ou está me limitando? Eu uso as coisas de tecnologia e inteligência artificial para minha libertação, para libertar o meu tempo, para ficar com minha família, para ter tempo com meus amigos, com as pessoas que eu amo. E você? Como já diria o próprio Ted Gioia, autor desse artigo, toda revolução tecnológica começa como libertação e termina como vício.
pense nisso, compartilhe com as pessoas. Obrigado, pessoal, até a próxima.